O Oscar 2019 acabou. Eu fiquei doente depois de fazer o último vídeo do Oscar, por isso a gente não teve vídeo na quarta-feira. Eu acredito que existe uma discussão que ainda é muito pertinente, que não tem nada a ver com o Oscar, e sim com a mensagem do seu filme. Essa mensagem está no filme Infiltrado na Clã. E eu não estou falando da última cena de Infiltrado na Clã. Se você assistiu o filme sabe que ela é muito forte, que ela tem uma mensagem muito direta para a nossa realidade, para a nossa atualidade. Eu estou falando da cena em que o Spike Lee apresenta para todos nós qual foi o impacto do filme O Nascimento de uma Nação, ou Birth of a Nation. Todo mundo que já estudou, estuda ou vai estudar cinema já ouviu falar e até mesmo já assistiu O Nascimento de uma Nação. Esse filme tem uma importância cinematográfica gigantesca. Ele já foi considerado muitas vezes como o nascimento do cinema de verdade. O cinema tem uma história ainda muito curta. Nós tivemos o começo do cinema em vários pontos do mundo, pessoas explorando as possibilidades dessa câmera. Comercialmente e artisticamente existiu uma evolução. As pessoas começaram a contar histórias através da câmera, de uma forma até mesmo muito teatral. Nos filmes mais antigos, os atores seguiam uma regra do teatro que é nunca ficar de costas para a plateia, ou seja, eles nunca ficavam de costas para a câmera. Mas com o tempo isso foi evoluindo, foi se entendendo o poder do corte, o poder dos planos, dos enquadramentos, das cores, dos ritmos, e nós temos hoje em dia um cinema muito mais evoluído como linguagem, com várias formas de ser feito ao redor do mundo. Mas, para os americanos, O Nascimento de uma Nação é considerado o nascimento do cinema. E o Spike Lee trouxe um questionamento em Infiltrado na Clã muito forte. Birth of a Nation é um filme extremamente racista. O seu diretor, D.W. Griffith, foi um homem que cresceu ouvindo as histórias românticas do sul dos Estados Unidos que o seu pai contava, teve todas as suas raízes fundamentadas nesse tipo de discurso. Então, Birth of a Nation é um filme racista num nível altíssimo, mostrando os negros como bêbados, estupradores, pessoas ruins, selvagens e até mesmo incitando a violência contra eles. O mais pesado de tudo é que esse filme é responsável pelo renascimento da Ku Klux Klan. Na época eles estavam completamente adormecidos, eles não existiam mais. Birth of a Nation os coloca como heróis. No filme, um homem negro é julgado e morto pela Ku Klux Klan. O que esse filme tem a ver com Infiltrado na Clã do Spike Lee? O Spike Lee se formou em cinema na NYU e hoje é professor lá. No seu primeiro ano de graduação, ele precisou assistir esse filme, Birth of a Nation. É um filme com 3 horas de duração, e depois que o filme acabou, a única coisa que ele ouviu saindo da boca do seu professor eram os comentários técnicos sobre esse filme. Como ele criou novas técnicas, era um diretor genial, esse foi considerado um dos primeiros blockbusters da história do cinema, mostrou todo o potencial dessa linguagem. E o Spike Lee só conseguia pensar, tudo bem, mas e a parte em que ele é extremamente racista e perigoso? Então o diretor desde aquela época decidiu se aprofundar no assunto e entender melhor qual foi o impacto daquele filme. Até mesmo seu primeiro curta-metragem foi um questionamento a toda essa adoração a esse filme. E infelizmente o que ele descobriu foi muito chocante e ele compartilhou isso conosco em Infiltrado na Clã. Existe um momento muito especial para a história do cinema em Infiltrado na Clã. O momento em que o Harry Belafonte, que foi convidado pelo Spike Lee, esse é um dos grandes artistas americanos, é também um ativista pelos direitos humanos, ele é uma lenda. E foi convidado pelo Spike Lee para fazer essa pequena, porém muito potente participação no filme, em que ele conta a história de um homem negro que era completamente inofensivo, não poderia fazer mal a ninguém, e foi acusado de ter estuprado e matado uma mulher branca. Ele foi executado na rua pela população, ele foi torturado, e o filme fala melhor sobre isso. Eu recomendo que vocês assistam, se vocês já assistiram sabem do que eu tô falando. E é um momento muito forte, porque aqui o Spike Lee faz um movimento genial do cinema. Enquanto ele conta essa história, ao mesmo tempo ele mostra todo o clã assistindo ao filme Birth of a Nation e celebrando cada um desses momentos racistas que o filme tem. O fato é que o Birth of a Nation foi um sucesso estrondoso
nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro filme a passar na Casa Branca e o presidente dos Estados Unidos na época disse que essa era a história contada em relâmpagos. O impacto do filme causou não só o renascimento da Ku Klux Klan, como também o linchamento e assassinato de muitas pessoas negras nos Estados Unidos. O ódio foi incitado com esse filme. O mais interessante de tudo é que nas entrevistas do Spike Lee, ele não questiona a importância técnica de Bird of a Nation, mas ele levanta essa questão social causada pelo filme. Pessoas foram mortas graças a essa obra, e o problema é que durante anos, só o ponto técnico do filme foi levantado. Eu me lembro muito bem de uma aula de cinema que eu tive no YouTube Space São Paulo, quando ele ainda existia, com o Wally. E ele se recusava a falar de Bird of a Nation para dar os exemplos do poder do cinema. Ele usava um outro exemplo e eu decidi trazer ele aqui para compartilhar isso com vocês. Quando chegava no momento de elucidar e explicar mais sobre narrativa e edição, sempre chegavam no Griffith. E eles chegavam, as pessoas, né, os lugares, os cursos, chegavam nele com a narrativa de que era muito difícil falar da história do cinema sem usar o exemplo desse cara. E isso sempre me incomodou bastante. Primeiro, porque eu não concordo com a narrativa dele e que não cabe interpretação. O cara simplesmente era super racista e ele fazia questão de que todos entendessem bem o que ele estava falando e o que ele pensava. No Nascimento de uma Nação, que é o filme mais famoso dele, ele inicia dizendo que a partir do momento que o homem africano chega nos Estados Unidos, é plantada a primeira semente da discórdia. E para os americanos, muitas vezes, é mais importante colocar o ponto de vista deles em relação à história. Então eles não aceitam outras interpretações da mesma. E se a gente não falar de cinema, falar de aviação, por exemplo, eles assumem que os pais da aviação são os irmãos Wright. E a gente aprende aqui no Brasil que o pai da aviação é o Santos Dumont. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes ao redor do mundo, em outros momentos da história, coisas aconteciam muito próximo ou até mesmo ao mesmo tempo. E não necessariamente uma ideia veio primeiro do que a outra, ou alguém roubou a ideia do outro. E mesmo que tenha usado para partir de um ponto, usou a ferramenta de uma maneira diferente. Para deixar mais claro e falar só do cinema, a gente pode dizer que a escola americana seguiu um caminho, a escola italiana de cinema seguiu um outro caminho, assim como a escola de cinema russa seguiu um caminho completamente diferente. E quando eu falo sobre cinema, ou então quando eu estou em algum curso, eu tento trazer a visão e a maneira de se elucidar a montagem, a narrativa, através de um cara chamado Sergei Eisenstein. Ele dirigiu um filme que também faz parte da história do cinema, e quem estuda cinema precisa assistir esse filme, e serve de referência até hoje, é a cena da escadaria de Odessa. Essa cena em particular demonstra a capacidade que o diretor tinha de usar as ferramentas que estavam ao seu dispor para demonstrar emoção, agilidade e trazer aquele sentimento de angústia para quem estava assistindo, porque ele usava de planos diferentes e de maneiras diferentes de posicionar a câmera para dar uma sensação completamente nova sobre o que estava acontecendo. E imaginar tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo com uma câmera posicionada vendo tudo isso de longe, seria impossível você destacar as emoções que aquela cena como um todo poderiam transmitir. Então todo o potencial dela é realmente potencializado quando ele usa desses artifícios para mostrar o que ele queria. Bird of a Nation não é o nascimento da linguagem cinematográfica. Nesse livro da história do cinema eu aprendi que a linguagem já estava sendo explorada. O que aconteceu com o D.W. Griffith é que, por todo o seu repertório como ator, ele conseguiu trazer mais emoção dentro do seu filme, e é claro, teve os seus méritos em saber usar todas as linguagens que já estavam sendo exploradas em outras obras importantes. Então eu concordo plenamente com Spike Lee quando ele diz que as pessoas não precisam parar de assistir Bird of a Nation. As pessoas precisam assistir esse filme, entender o quão importante ele foi para a história do cinema, mas entender ao mesmo tempo que ele reflete uma doença da nossa humanidade, que é o racismo. Entender que esse tipo de pensamento ainda não deixou de existir com tudo que nós vemos ao redor do mundo. Eu te faço uma pergunta e eu quero que você responda aqui da forma mais sincera possível. Você realmente acredita que se um filme racista como Bird of a Nation fosse feito hoje, ele não teria nenhum fã?